Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de ciência dos materiais, tá? A gente parou aqui nesse ponto, polímeros, vai dar sequência então aqui, certo? Falar agora então desse grupo aí, são os polímeros, material que tomou grande magnitude aí nos últimos anos, muito utilizado, tem tido grande desenvolvimento, inclusive na substituição de materiais metálicos, né? Traz grandes vantagens. Alguns polímeros de engenharia já têm desenvolvido propriedades mecânicas satisfatórias que possibilita que eles estejam substituindo metais. Tá? As vantagens é que o peso, né, a massa específica é significativamente menor, né, em comparação a todos os outros grupos de materiais. Então, é muito mais leve, né, a utilização de polímeros. Então, toda vez que é possível substituir um metal, né, um cerâmico por um polímero, é adequado que se faça isso, porque tem um peso reduzido, né, o processamento é simplificado, é muito mais fácil processar materiais polímeros, né, do que metais, do que cerâmicos. Cerâmicos são materiais de grande complexidade de processamento, certo? Então, os polímeros é muito mais simplificado realmente o processamento deles, né, e eles então têm atingido elevadas propriedades. Uma das grandes limitações dos polímeros aí é a temperatura, obviamente, que eles têm limite então de temperatura de trabalho, né? E em relação a alguns aspectos específicos, também eles vão serem inferiores, certo? Então, se caracterizam por ligações covalentes e ligações fracas de Van der Waals, e a ligação covalente é aquela então ao compartilhamento de elétrons, né, de valência, certo? Nós conhecemos na prática materiais polímeros porque eles nos cercam, né, em vários. Praticamente todos os produtos têm alguma parte neles que é algum tipo de polímero. Então, esses polímeros são polímeros de engenharia, não são polímeros naturais, foram desenvolvidos para aplicações próprias, para aplicações específicas. Mas eles têm composição química muito simples, né? Então, são comumente chamados de plásticos. E aí tem os termoplásticos e os termofixos, são dois tipos de materiais, mas que nesse momento essa divisão não interessa muito para a gente, tá? Mas então ele é formado, os polímeros são formados por moléculas, são várias então moléculas aí, várias repetições que dão origem a essa palavra poli, né? Que são vários meros, vários polímeros. Então um polímero são muitos meros ligados numa cadeia molecular covalente, ligação covalente. Por exemplo, muito utilizado é o polietileno. Polietileno, conhecido como PE, que é obtido na polimerização. Então, a polimerização é um processo de desenvolvimento, né, químico do polímero. Então, faz parte desse desenvolvimento desse material, esse processo de polimerização, que é um processo relativamente quimicamente simples, mas as indústrias processam muito polímeros hoje, já utilizando o polímero propriamente, ou seja, somente fazendo ele ficar fluido, né? Não é nem líquido, ele fica fluido. E, e já é possível moldá-lo através de injeção plástica, principalmente vários tipos de injeção plástica, os processos de injeção plástica. Então, no caso é, do
polietileno, ele é uma composição aí de átomos de hidrogênio. Então, o hidrogênio é um material sempre presente, e carbono, tá? Hidrogênio e carbono, basicamente, é o poliestileno aí. É um material altamente inflamável por isso, né? Porque possui hidrogênio e carbono, são os dois elementos químicos dados à combustão. Então, nosso primeiro exemplo, veja, o carbono ele tem 4 ligações, né? Então, ele se liga covalentemente a 2 hidrogênio e 2 carbono, dando origem a esse mero, né? Essas várias moléculas aí. O PVC é também muito utilizado, o policloreto de vinila, que é formado aí por esses elementos químicos agora, com a adição de cloro. Então, o que mudou do PVC polietileno? A presença do cloro, tá? Por isso, policloreto de vinila. Ok? O cloro aí entrou para ocupar o lugar de um hidrogênio, né? Então, a maioria dos polímeros tem uma formação de carbono e hidrogênio. Isso é um padrão entre os polímeros. O que vai diferenciar eles são também como assim, colocados em grupos, né? Onde o carbono e o hidrogênio são sempre presentes, vão se ligar, por exemplo, ao nitrogênio, ao oxigênio, ao silício, ao flúor, né, ao enxofre, ao cloro, que foi o caso do PVC que nós vimos aí, que é o cloro, né, foi do vinil. Então, dentre esses elementos químicos aqui, vão se unir ao carbono e hidrogênio nesses polímeros. Nós temos, por exemplo, os acrílicos, que são polímeros, que eu vou ter a presença do oxigênio, então, junto com o carbono e com o hidrogênio. Os nylons, né? Vai ter a presença, então, do nitrogênio junto com o carbono e com o hidrogênio. O enxofre, né? Para as borrachas vulcanizadas, por exemplo, pneus, né? E são utilizados, então, carbono, hidrogênio e enxofre para dar aquele processo de vulcanização. Os silicones têm a presença do silício, então são polímeros silicônios aí. O flúor, então, vão dar origem aos polímeros chamados fluorados. São todos aqueles polímeros que têm flúor, né? Isso aqui são grupos, tá? Tem vários tipos dentro desses grupos aí. Aí aqui exemplos, por exemplo, o Teflon, que é um polímero fluorado, muito utilizado o Teflon em revestimentos, né? E aí o cloro, são os clorados, PVC, PVDC, tá? PVC é o mais comum deles, mais usado também. Então, esses materiais polímeros, nós sabemos empiricamente, né, que eles são materiais isolantes elétricos, mal condutores térmicos, inclusive são usados para isso, né? Por exemplo, nas ferramentas elétricas, onde se precisa de um isolamento elétrico, você usa polímeros, né? São mal condutores térmicos, mas não têm grande capacidade de... porque eles têm baixa temperatura de transição vítrea, né? Eles mudam de fase, eles começam a mudar de fase em temperaturas baixas, aí tem umas limitações de 200 graus no máximo. Possui elevada resistência à corrosão e baixa densidade. A baixa densidade é um dos motivos pelos quais eles são muito utilizados, né, em projetos mecânicos e o isolamento elétrico nos projetos elétricos. Então, são materiais realmente muito utilizados. A resistência mecânica é menor do que a dos metais e a dos cerâmicos, porém, isso tem avançado, né?
Os polímeros têm ganho de resistência mecânica e, lógico, que não vai chegar a aços de alta resistência, essa resistência mecânica. Mas, naquelas aplicações, muitas delas onde eram metais, por exemplo, até carenagens de veículos, né? Já não há grande esforço, então já pode ser substituído por materiais polímeros, certo? Possuem baixa temperatura de processamento, tipicamente entre 200 e 400 graus, então isso também limita, porque essa temperatura passou de 200 graus, temperatura ao qual ele começa a entrar na transição vítrea, né? Eles possuem facilidade, inclusive, nessa pigmentação, né, que é utilizar cargas coloridas. Você observa que os polímeros já são fornecidos numa determinada cor, mas isso também não impede que eles recebam pinturas especiais, né? Existem pinturas ABS, por exemplo, para o próprio material ABS, né? Que são, inclusive, os polímeros, eles compõem a maioria das tintas, né? As tintas de revestimento, a maioria delas são polímeros, tá? E ela sofre um processo de polimerização durante a secagem, né? Que permite dar a ela uma resistência aí, né? Também nessas tintas. Então essas tintas podem receber cargas também metálicas, etc, vários elementos que nós não vemos, mas eles estão presentes lá. Também os polímeros em processamento podem receber alguns elementos químicos, né? Aí tem os naturais, né? Que não nos interessa aqui, aí são mais estudados esses ramos aí, outros ramos, né? A madeira não é muito um material de construção mecânica, mas também pode ser estudado. Mas o nosso foco principal são os sintéticos, né? Os polímeros chamados sintéticos, polietileno, polipropileno, nylon, acrílico, teflon, poliéster, PVC, que fazem parte hoje da nossa vida cotidiana, certo? Esses materiais, eles, com certeza você tem em casa vários objetos que são compostos de algum desses materiais aí. Eles são muito utilizados realmente na engenharia. Vamos seguir para os compósitos, então. Certo? Esse grupo também importantíssimo de materiais aí, compósitos. Assim, algumas literaturas trazem 3 grandes grupos, né? Metais, polímeros e cerâmica. E os compósitos como um material à parte. Porque, na verdade, os compósitos não são exatamente um tipo de material, mas ele é uma combinação de materiais. Aí, por isso, compósito, que é uma composição conjugada da reunião de tipos diferentes de materiais quimicamente que não são solúveis entre si, né? A gente vai ver isso. Então, por exemplo, os compósitos podem ser formados pela combinação de cerâmicos e metais, de metais e polímeros, tá? Então, aí dá origem aos compósitos. Ou seja, a mistura de grupos diferentes já vai fornecer compósito. A mistura de materiais no mesmo grupo que não se homogeneizam também fornecem compósito. Então, não é só grupos diferentes, mas... então, ó, misturas de componentes de grupos básicos distintos, que é o caso que eu falei. Cerâmico com um cerâmico com um metal. Então, nós temos, então, um compósito. E misturas de componentes do mesmo grupo, mas insolúveis entre si. O que é isso insolúvel? É que não há homogeneização na microestrutura. Quando você enxergar a microestrutura desse material, você vai ver claramente que possui tanto um material como outro nessa estrutura. Ou seja, está lá o metal, está lá o polímero. Eles não se homogeneizam entre eles na estrutura. Então, os compostos,
é um grande campo de estudo atualmente e eles foram desenvolvidos não há tanto tempo, mas com o objetivo principalmente de combinar propriedades. Então, o foco dos materiais é as propriedades, né? Então, por exemplo, nós vimos que existe antagonismo entre materiais cerâmicos e metais. Os metais possuem capacidade de deformação plástica, deformação elástica. E os metais, isso são os metais. E os cerâmicos são materiais de alta resistência térmica, de alta resistência a alta temperatura. Então, assim, se eu conseguir combinar esses dois materiais, será que não vou obter um material que não é nem um metal e nem um cerâmico, que tenha alta capacidade a elevar a temperatura e possua também alta capacidade de deformação elástica e plástica, ou seja, resistência mecânica, que tem alta resistência mecânica e tenacidade. Então, eu estou combinando o material com o objetivo de obter propriedades que são únicas, que eu não tenho nem num grupo, eu não tenho essa combinação de propriedades, nem nos metais eu não vou encontrar um metal, né, com essa propriedade, nem vou encontrar um cerâmico com essa propriedade, porque os cerâmicos são frágeis, eles não têm capacidade de deformação plástica e pouco elástico, pouquíssimo elástico. E os metais têm. Então, os metais são limitados à temperatura também, elevadas temperaturas, por causa do processo de fluência, de amolecimento a alta temperatura e também de oxidação e de corrosão. Então, os cerâmicos são altamente resistentes à corrosão, né, a alta temperatura. Então, esse é o objetivo pelo qual eles foram desenvolvidos. E aí nós poderíamos dar uma infinidade de exemplos. Tá? Então, o que é comum da gente ver é algum desses três tipos aqui, compósitos com partículas. Né? Então, ele tem uma matriz que é formada de um desses materiais, por exemplo, uma matriz metálica com partículas cerâmicas. Bem comum isso aí. Tem vários tipos de materiais que são assim. Ou uma matriz de polímero e partículas metálicas. Isso pode ser dado em fibras contínuas e descontínuas. Né? Contínuas, no caso até da fibra de carbono. E aí exemplos de compósitos, né, que são utilizados hoje, o metal duro, né, carbides, que são ferramentas de usinagem. Então, elas são compósitos. Por quê? Porque ela tem uma matriz metálica de cobalto e níquel, principalmente cobalto, e possui cerâmico, carbeto, cerâmico, carboneto de tungstênio, carboneto de titânio, carboneto de tantalo, carboneto de nióbio. Esses elementos são cerâmicos e esses aqui são metais. Então, a combinação de metais com cerâmicos, eu tenho o quê? Um compósito. E aí o exemplo. Pastilhas de freio, embreagens, veículos, né? Então, que possui uma matriz de bronze ou aço e materiais cerâmicos também, né? Ou uma fase lubrificante, grafite, uma fase que confere maior atrito, que tem maior resistência ao calor, um óxido de silício, por exemplo, um óxido de alumínio, então, alúmina, né? Então, esses materiais são para dar resistência, alta resistência a alta temperatura, já que pastilhas de freio precisam suportar alta temperatura. Pastilhas de embreagem, por quê? Porque elas trabalham sobre atrito, elevado atrito, aquilo ali aquece a temperatura. Então, assim,
Nesse caso, por exemplo, que é o caso também da partilha de usinagem, que ela suporta altos choques e altas temperaturas, porque ela corta por atrito. Então, por exemplo, se eu tivesse somente carboneto de tungstênio, o que ia acontecer é que essa ferramenta ia ser tão frágil, né, que quando ela encostasse para cortar o metal, ela ia quebrar. Então, numa matriz metálica de cobalto, não, ela tem a tenacidade suficiente, a capacidade de absorver energia e não quebrar. A mesma coisa é aqui, ó, nessas pastilhas de freio, né? Então, esse material é para dar alta resistência à elevada temperatura que vai surgir. Contactores elétricos sintetizados, né, de tungstênio, cobre, tungstênio, um exemplo. Polímeros reforçados com fibras, aí tem vários, inclusive a fibra de carbono, fibra de vidro. É a mistura de um polímero com fibras, né, não metálicas. Então, ó, a fibra de carbono a visão da microestrutura da fibra de carbono. Nós temos o que? O nanotubo de carbono, né, que é a fibra de carbono propriamente, é o nanotubo, e a matriz de polímero. Isso aqui é um polímero, normalmente é usado epóxi, né? O epóxi é um tipo de polímero que é usado na fibra de carbono. Então, a fibra de carbono é um material compósito, certo? Formado aí de epóxi e um nanotubo de carbono, que é um não metal de carbono. Tá? Muito utilizado. Então, nessa condição, eu tenho um material extremamente leve, porque o polímero tem baixa massa específica, mas extremamente resistente, porque o nanotubo de carbono dá uma elevada resistência mecânica a esse material, certo? A grande dificuldade da fibra de carbono é o processamento dele, que é caro, e isso torna ele um material caro ainda, né? Mas aí estão sendo desenvolvidos meios e formas de processá-lo de forma mais rápida e mais simplificada. O metal duro, que é uma ferramenta de usinagem chamada vidia, né? Então, ela também é essa matriz de cobalto, veja, com grãos, né? Partículas de carboneto de tungstênio, que são essas partículas aqui. É o que a gente está vendo, então. Ó. Várias partículas de carboneto de tungstênio, que são extremamente duras, que suportam altíssima temperatura e têm altíssima resistência ao desgaste, né? À abrasão. E o cobalto, que faz a parte de resistência à tenacidade, para que essa ferramenta não quebre durante o corte, ou seja, ela consiga absorver energia para não quebrar, e tendo uma matriz com uma certa elasticidade, porque se fosse somente de carbono e tungstênio, ela quebraria com facilidade. Para fechar, então, nós temos aqui, fechar esse material, né? Eu quis mostrar para vocês os vários grupos de materiais, principalmente metais, tá? Então, o estudo de materiais ele é extremamente amplo. Não dá para estudar numa disciplina só. A gente vai estudar alguns desses grupos, né? Mas isso aqui é uma divisão de uma literatura em que ela está de acordo com um tipo de material e uma aplicação, principalmente a aplicação. Então, ó, aços para construção mecânica, aí tem para fundição, processo de fabricação. Estruturais, para estrutura. Fabricação de chapas, aplicações em chapas, tubos, arames, molas. Para usinagem fácil, ou seja, para usinar. Para cementação, que é um tratamento termoquímico. Nitretação, tratamento termoquímico, ou seja, se eu for cimentar, se eu for nitretar, eu preciso de materiais específicos que sejam dados a esse processo termoquímico, senão não vai funcionar. Essa é a questão. Para rolamentos. Então,
Para aplicação em alguns processos, no caso da fundição, eu preciso ter um aço próprio, porque a fundição requer uma característica própria. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, esses aços aqui que estão dentro dessas divisões, eles têm propriedades, eles têm elementos químicos próprios que dão essa capacidade de aplicar em molas, por exemplo, que precisam ter alta resiliência, né? Alta resistência à fadiga, tá? Ferro fundido, ferramentas e matrizes são aços especiais que precisam ser resistentes ao choque, resistentes ao trabalho a quente, tá? Aços resistentes à corrosão e ao calor, então tem um grupo próprio, principalmente os aços inoxidáveis, são resistentes ao calor e à corrosão, por isso eles são muito utilizados. Os materiais polímeros, que são termoplásticos, termofixos e elastômeros, são as borrachas. Cobre, tem várias ligas de cobre para várias aplicações, com vários elementos químicos diferentes. Alumínio e suas ligas, também várias ligas de alumínio, conforme a aplicação. Se essa liga vai ser fundida, se essa liga vai sofrer conformação, que é um processo de deformação plástica para moldagem do material metálico. Então, eu posso derreter esse material para moldar, ou posso simplesmente moldá-lo no estado sólido, como é o caso da laminação, da estampagem, que é muito utilizado. E aí tem outros grupos, os próprios compósitos, né? Então, depende da literatura, você vai ver essa separação entre esses materiais cerâmicos, né? E tem ligas especiais de chumbo, de estanho, zinco, de níquel, de magnésio, de titânio. Então, são ligas especiais para aplicações especiais. Então, veja que só dentro dos metais, aqui a gente só falou praticamente, não, tem aqui polímeros, tá? Desculpa, tem polímeros aqui. Produtos da metalurgia do pó, que é um tipo de processo onde o material é transformado em pó, tá? Esses processos são mais estudados em processo de fabricação, na disciplina de processo de fabricação. Então, aqui a maioria são metais realmente, né? Tirando aqui os polímeros, são metais. E o grupo dos compostos aqui. Tem materiais cerâmicos, alguns de engenharia. Então, para você ver aqui, essa aqui é uma divisão que tem o livro do Chiaverini sobre material. Mas foi só um exemplo para a gente ver. A gente vai estudar alguns desses materiais, alguns desses grupos. Então, para simplificar, né? Aqui, se você tem um projeto específico, você deve buscar, então, dentro das características do projeto, aqueles materiais que se associam ao tipo de processo de fabricação que você vai utilizar e ao tipo de aplicação que você vai utilizar. Isso aí já vai simplificar o processo, né? Vai levar em conta todos aqueles fatores que nós já discutimos, já analisamos desde o início desse material para a seleção de materiais no projeto, ok? Então, vou fechar aqui o meu vídeo. Essa aula terminou. Bons estudos e até o próximo.